Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O que sei sobre Tigres e Dragões, o Márcio quer rir? Pode rir? Não sei. Eu tenho visão periférica. Sejam bem-vindos a mais um episódio, como sempre recebendo pessoas ilustres, e hoje tem aqui um convidado, um tchutchuco, que eu vi. Oh, meu Deus. Eu não, só não vi nascer porque eu encontrei o Márcio depois, mas participei ali de uma boa parte da formação desse jovem, hoje homem bigodudo que está aqui, Gabriel Augusto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Gabizinho, Gabriel Gugu. Gabriel Gugu. Recadinhos do coração, você? Curtam esse episódio, a gente tá aí com 10% de curtida só, pô, vamos levantar. Nossa, tem uma galera que não Tem tá... uma galera que tá Ô, regulando Gabriel, isso aí. 10% das pessoas curtem. Pô, a galera é só apertar ali, pô, pra se incentivar. É Não paga tão nada, fácil. mano. É de graça. 3 segundinhos da vida de vocês. Tudo isso? Tudo isso, 3 É isso, Pegar Gabriel. o mouse e... Era. Compartilhem e comentem. É isso. Se inscrevam, apertem o sininho, todas essas coisas que o youtuber fala que eu... E só lembrando que como o nosso podcast está ganhando relevância nacional, esse episódio é apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, sabia? Você sabia, né? Porque você é o convidado, você tem que saber Sabia. isso. Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL, com realização da Associação Shaolin Shan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Obrigado por esse apoio e mais uma vez, Gabriel, muito bem-vindo. Eu agradeço o convite de vocês. E é isso. Para começar aqui, eu queria te perguntar o seguinte: o que significa na sua vida o ano de 1977? Em 77 É. foi quando a minha mãe nasceu. Nasceu Isso. sua mãe, a Fabi. A minha mãe Fabiana. E em 1979, O meu pai. que é esse É. vulgo sorriso da cuica, não é isso, Romulo? Sorriso da Sorriso da cuica. É, Sorriso agora da cuica. agora- Tá faltando uma coisa aqui na minha apresentação, né? Tá? Claro, leu a mini biografia do convidado. Olha, é porque é tanta intimidade aqui Exatamente. que até desformalizou a abertura. Gabriel Augusto Ferreira, 22 anos. 23 agora, 23. Ele mandou 22? Acabei de receber, faz um segundo que eu recebi. 23, mas eu tenho uma... 23, Eu tenho uma 23. desculpa. Foi semana passada. O pai corrigiu ao vivo aqui. Ó. O pai, Eu ainda não lembro. Tá... Ainda bem que ele corrigiu. Ainda bem que corrigiu. Se eu não tivesse corrigido... Acabou aí de me foi mandar. Corrigido. 23. Gabriel Augusto, 23 anos. Atleta profissional de ciclismo. Dá aula em uma renomada assessoria de ciclismo de São Paulo chamada Personal Team. Personal Team. Que vai patrocinar nós, será? Ué, de repente... Imagina. Então fica a dica aí, viu? Qual o dono quem é o dono da personal? Se- Ó, Turaldi, você já sabe, hein, ó. Olha aí, ó. De Muito repente... bem, muito bem. Voltada para a performance no âmbito amador, atualmente trabalha 100% com ciclismo. Porém, num passado não muito distante, foi atleta de Kung Fu pela CBKW, a Confederação Brasileira de Kung Fu, sob a tutela aqui do papai e do Chifu Márcio Augusto, onde obteve muitas conquistas, diz ele. Entre elas, 6 vezes, assim ó, 6 vezes campeão paulista. Caraca, hein, Gabriel? E tem mais, hein? Pera lá. 5 vezes campeão brasileiro? É. Podia ter sido 6 Poderia ter se sido não tivesse 6. rolado aquela... Sua espada é fake. Não foi? Teve Olha, esse episódio aí. essa eu não tinha nem Eu esquecido. sei desse episódio aí. Essa eu tinha esquecido, hein. E também foi pro Mundial na China. Você foi 2 vezes pra China? Não, uma só. Uma só. Uma só. Ah, que se sagrou como vice e terceiro E colocado. terceiro colocado. Muito bem. Mas eu tenho Caramba, hein? uma coisa pra falar ainda sobre a China. O vice colocado na China, eu não tinha nem treinado. Eu tinha treinado pra fazer uma outra coisa, cheguei lá, Inscrição tava errada. errada. Liguei pro meu pai de lá, falei, agora ferrou.
Aí ele O pegou... que eu falei pra você? Não dá pra falar o que ele falou, mas eu vou e falar em boas palavras. Entra e acaba com tudo. Pera lá, então vamos. Você estava inscrito para fazer o quê? Quer dizer, estava inscrito para fazer o quê, não? O que Eu você tinha competi treinado para fazer era o quê? Com facão. Facão. E me inscreveram em bastão. Quase igual, né? Igual, parecida. Parecida, eu diria. Quase igual. É. Não, você pode, E aí, de pode improviso- falar as palavras, porque daí o editor põe um pi, pi, pi. E aí de improviso você foi Pode lá? mesmo? Ó, De improviso você foi lá, fez bastão. fez e bastante e pegou o segundo. ganhou bronze. Segundo. Ou prata. Segundo. Foi O que eu mais, segundo. o que eu mais Prata. treinei, fiquei em terceiro, mas acho que foi a vontade, a raiva Bom, também. e aí a pouco. gente pode tirar uma É. máxima que é treinar pra quê, né? Como É diz. claro. Treinar Como diz- pra como- quê? Como diz o Romário, né? O nosso Romário. Treinar pra quê? Eu gosto de jogar, né? A mesma O coisa. negócio é chegar na hora lá e acabar com tudo. Como é claro. que foi? Fala Fala aí. aí. Fala mesmo? Pode falar. Entra naquela porra e bota fogo naquela porra daquele tatame. Você entendeu? Ah, mas não é pra desanimar, caralho. Entra aí. Tudo. É isso. É muito pi. Não, mas é que você tem que imaginar o seguinte. Agora, de verdade, eu ocupo duas posições, né? De professor, do Shifu, dos alunos, mas eu sou um treinador. E eu, enquanto treinador, eu preciso não deixar aquele atleta ficar abalado. Porque não é eu, o problema não foi dele, né? Alguém errou a inscrição. E não tinha solução também, né? Não tinha solução. Aí eu vou falar com ele na China e eu aqui, no Brasil. Puxa, nossa, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Cara, não tem o que fazer, né? Tem o que fazer. Cara, mas você estava aqui no Brasil e você na China e a comissão técnica da CBKW não podia desenrolar para você? Ela não podia ter dito isso que o seu Shifu pai redundante, né? Shifu pai é redundante. Shifu e pai te disse por telefone? Ou não, você queria era uma palavra... Não, acho que poderia, mas Mas não eu teve. optei por não teve. Entendi. Não teve, a verdade foi, estou errado. Falei, putz. Aí eu liguei pro meu pai, né? Nessa Quantos mesma anos hora. você tinha? 17. 17. A Raquel foi É, meio isso como que eu ia tutora, falar. assim, dele. Aham. assim. Junto com a Raquel. Então... Mas foi bom até, né? Não, mas o mais interessante, né, desse papo, que a gente já falou em outros episódios, né? O quanto... Vou falar do Kung Fu, né? Depois a gente pode até falar sobre o ciclismo um pouco. Mas o quanto o Kung Fu, ele tem uma deficiência muito grande do profissionalismo das entidades em si, né? Porque você pega... Você sai do seu país, vai para outro lugar, muita grana... Quer dizer, e você tá indo por uma entidade que é a que rege o esporte, que depende, de repente, o atleta chega lá, tá na inscrição errada, não tem o que fazer, você não tem um profissional capacitado para lidar com o emocional daquele indivíduo, né? E aí você vai fazer o quê? Tipo, é isso aí, não tem o que fazer. Pô, Então, o cara mas- passou tempos treinando aquilo e chega lá, ele não vai fazer o que Gastou ele uma treinou. grana, a Ele não gente vai tem falado bastante. Cara, você imagina que ele não vai fazer o que ele treinou. Ele nem no bastão tava pegando nos últimos meses. Treinava no dia a dia, assim, mas treinar pra competir. Porque, assim, um cara que vai pra China, que faz parte da seleção brasileira, ele tá focado em competir, em resultado. Certo? Tá focado em chegar aqui e falar: minha medalha tá aqui, eu fui o melhor lá. É isso, né? Ele chega lá, ele não vai fazer o que ele treinou porque alguém errou na inscrição. E aí você não tem alguém que dá um suporte pro indivíduo. Porra, Então, peraí, o erro não foi nem lá na China, foi da não, inscrição. a mesmo, gente não sabe. Não sei. Tá. Não sei. Segredo. Está na caixa preta. Talvez dê pra saber, mas eu não sei. Entendeu? Não, o que a gente está falando, na verdade, de um processo aí de acolher o atleta e minimamente dizer, você consegue fazer o bastão? Enfim, dar uma acolhida nesse sentido, entendeu? Eu acho que Eu acho que era um pouco não, mas era o que você quer fazer? era o mínimo que se faz dentro de uma comissão técnica, né? acho que acredito que me ajudou isso na China foi que um mês, ou pouco menos, antes de eu ir pra China, teve o campeonato interno.
Sim. Naquele mês, um pouco Porque antes. você foi, acho que Foi destaque do campeonato interno também ou não? Não me lembro. Eu não lembro. Ou enfim. Eu não lembro. Enfim, talvez eu tenha sido o destaque ou o Otávio. Não lembro qual dos dois, porque a gente competiu a mesma quantidade de coisa. Entendeu? Então, mas eu treinei, eu fui pro campeonato, mas com a ideia de pegar ritmo pra ir pra China, né? Só que ainda assim treinei o bastão. Isso pode ter me ajudado, mas de qualquer forma, não treinei a quantidade de que eu treinei o Falcão, entendeu? Então... Mas aí o fundamental é que foi lá, botou fogo no... Não, mas acho que fica aí, Gabriel, um baita aprendizado, né? Se você ter ido pra lá, ter lidado com essa intercorrência, ter feito um tal look e você não estava treinando tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista da expectativa do teu treinador, foi lá e ainda voltou com a medalha de prata. Sim. Enfim, então acho que é fazer do limão limonada e é isso aí. E vamos que vamos, né? Mas acho que fica também esse desconforto, né, em relação ao suporte mesmo, que a comissão técnica. Eu acho que é a maior questão. Porque você passou por isso, mas talvez outras pessoas podem ter passado por outras situações. Sim. Eu lembro quando a gente foi pro campeonato lá do Templo Shaolin, teve... Acho que foi uma coisa diferente, né? Vocês foram inscritos em mais, né? Na verdade foi diferente, né? Porque eu acho que eu e a Raquel... Eu não lembro se o César... Eu sei que eu... Acho que foi a Raquel. Sei que eu... Me chamaram... Duplicaram a inscrição. Eu vi meu nome tava de novo na outra. Entendeu? Na outra categoria, repetido. Eu falei, da hora, vou de novo. Show. Fui 2 vezes, né? Aí foi de novo, assim. Então, pra mim foi bom, porque eu ia, né? Seria ruim se tivesse me tirado de uma e aí, beleza, entendeu? Mas lá foi o oposto, né? Quando eu vi, nossa, tô de novo numa outra categoria, eu vou entrar também. E aí eu fui, entendeu? Mas do ponto de vista de competidor é ruim, mas do ponto de vista de artista marcial foi uma puta experiência, né? Porque vai lá e faz o que você sabe que você faz todo dia no treino. Foi mais ou menos isso, né? A gente lembra que a gente... Nem falei, não me lembro como é que foi, se você comprou um bastão, pegou emprestado com alguém. Eu falei, eu lembro de falar pra Raquel, falei, Raquel, pega ele aí, treina ele um pouco, vê, dá uma passada e vai embora, né? Não, eu lembro que eu peguei um bastão, acho que eu peguei o bastão da Selma, não lembro se ela já tinha competido ou não, mas eu peguei o bastão da Selma. Aí fui... Engraçado, eu lembrei agora. Fui treinar, passei umas 5 vezes e uma das vezes ele trincou. O bastão trincou? Aí eu falei, putz, ferrou. Logo em seguida já desci no andar de baixo do campeonato, ou não sei se era um andar, enfim, que seja. E aí eu comprei um bastão pra poder competir. Então assim, eu passei lá rápido, quebrou o bastão e precisei comprar outro, entendeu? Então... Foi dose, mas foi bom. Foi um mega aprendizado, né? Experiência, por mais que tenha dado errado a questão da categoria, deu certo no final, né? Então, foi o que o Gil falou, fazer do limão a limonada. Mas tem um estresse aí, né? Sem dúvida. E tem um estresse que podia, inclusive, ter sido ruim para sua performance. Ou para outra categoria. Emocionalmente, entendeu? Você podia ter atrapalhado na outra categoria. Mas ô Gabriel, com quantos anos você começou? Vamos voltar um pouco, porque a gente foi direto pra já foi lá. Com 4. Com 4 anos? 4 anos. 4 anos. Com 4 anos e fui até os 19. Duvido o editor botar aquele videozinho seu. Qual? O Márcio sabe do que eu tô falando aí. Ele tem um vídeo... Nossa! Tem um vídeo dele fazendo Kung Fu na sala, lá com uma roupa. E aquele eu nem treinava. Naquele eu nem treinava. Fazendo com a roupa gigantesca e uma régua. Uma régua, com a espada com a régua. Duvido, hein? Assistindo o filme. Vai aparecer. Isso tem que aparecer, né? Faz parte da história. Esse é legal. Então já apareceu, né? Acho que sim. Você parou em que graduação? Eu parei na marrom tradicional. Ia fazer exame pra preta, mas parei na marrom tradicional. Comecei a focar demais no ciclismo, dar aula, ficar tudo muito corrido e precisei fazer essa escolha. Corrida assim, digo assim, treinar muito de manhã
E aí já tava entrando na questão de competição, dando muita aula. Falei, não, preciso fazer uma escolha. Porque treinar de noite pra acordar às 5 da manhã... Não, e isso é atleta de performance, né? Não é uma coisa que não dá pra conciliar com muitas outras atividades, né? São dois esportes diferentes, mas que tava tendo performance nos dois, vamos dizer assim, né? Nas suas diferenças, mas... E aí é complicado, entendeu? Gabriel, você já parou pra pensar que eu lembro que você fez futebol, andou muito de skate, fez muito kung fu, e agora você tá no ciclismo. Essas coisas que você fez antes, futebol, skate e kung fu, você consegue sacar o quanto disso aqui te ajudou, te ajuda no ciclismo, ou são estruturas absolutamente diferentes? Só para completar que ano passado ele terminou em primeiro lugar na categoria sub-23 no ciclismo. No Paulista, no circuito paulista. Que não tava no currículo, né? Acho que ele não tava aí, mas mas por isso que o pai tá aqui, tá vendo? Aí. Ainda bem. Não, porque eu acho que é porque quando ele tem um destaque no ciclismo e teve um destaque no Kung Fu, eu acho que isso vem atrelado a algum estímulo que ele teve dentro dessa pergunta que você fez. Não, entendeu? Mas respondendo a sua pergunta, sim, mas eu acredito que no Kung Fu foi sem dúvida onde eu consegui tirar ter mais benefícios que hoje levo pro ciclismo 100%. Claro, em todo esporte eu acho que você tem que ter uma determinação de não desistir, e como minha vida inteira eu sempre estive no meio do esporte, 100%, então eu acho que eu sempre tive isso comigo. Mas eu acho que o Kung Fu em si, o que mais me deu, vamos dizer, força pro ciclismo hoje, que mais me ajuda, é a questão de disciplina. Então, a questão de você ter disciplina, às vezes, num pelotão, ou para quem não sabe, um pelotão no ciclismo, ele é um pouco agressivo, vamos dizer assim. Então, você... O que é o pelotão no ciclismo? Pelotão é nada mais nada menos que um grupo de ciclistas. Enfim, de 50, às vezes 100, 200 ciclistas, entendeu? É quando tá na largada, na largada, assim. E sai todo mundo junto, e aí vai se desenvolvendo a prova, a corrida ali no decorrer então, do circuito. Rola umas porradas, assim? Porrada não, porque não pode. Mas rola um encostão daqui. O agressivo é isso que você chama de você agressivo. dá uma cotovelada aqui, ou às vezes tem gente mesmo que te fala alguma coisa. Então foi muito importante para você se conter. O Kung Fu para mim foi muito importante para me conter em determinadas situações, e entender que às vezes, por mais tenso que seja o pelotão ou esteja no dia, trazer essa calma, porque eu levo isso, eu tenho isso muito dentro de mim quando eu fui competir meu primeiro brasileiro em 2011 em Brasília. Não foi? Acho que foi. Não, foi em 2010. Foi em 2010 porque em 2011 eu já tava já tinha entrado pra subir TKW, eu acho. Pode ser. Enfim. Foi no ano que a gente foi pro Peru, eu acho. Foi enfim. E foi meu primeiro brasileiro e nossa, eu lembro que eu fiquei nervoso pra entrar de uma forma que eu nunca teria ficado. Eu entrei com as pernas tremendo, fiz o talu com as pernas tremendo e saí com as pernas tremendo. Juro. Não, é muito louco. Nossa. Eu lembro do Gabriel, assim, a impressão que eu tinha quando a gente treinava junto ou ia pra campeonato, que assim, tipo, cara, o Gabriel, ele não tá nem jogando, tá suave. Pra ele, como se fosse um dia qualquer aqui. E a gente tudo nervoso ali pra entrar. Acho que tiveram duas situações, essa em Brasília e na China. Específico. Na China menos, por já ter vivenciado Brasília de uma forma muito intensa, pra mim na época. Mas quando você foi pra China, você já tinha ido pra vários brasileiros, né? Exatamente. Mas na China, por exemplo, eu tinha ido pra vários brasileiros, você sempre tava lá, e na China foi a primeira competição que meu pai também não tava. Então foi diferente. Entendeu? Então foi, putz, ferrou aqui. Mas eu consegui me sair bem. Então...
E aí eu acho que essa relação de eu conseguir trazer a calma foi 100% do Kung Fu, porque no pelotão muitas vezes tem situações assim, você tá espremido com muitos atletas ao seu redor, andando a 65 por hora, 60, entendeu? Então... E aí- rola mesmo, isso que você falou de agressividade, rola mesmo essa coisa verbal, um totozinho. Não verbal que- assim, 100%, toda vez vai ter. Mas sempre tem alguém que fala alguma coisa. Isso é nítido. E você tem que filtrar muitas coisas dentro da corrida em si. Então... E sim, totozinho sempre vai ter uma guidãozada daqui, guidãozada, guidão batendo no outro. Tomar cuidado pra não cair, que isso é muito comum. Se acidentar. E a Aí é strike, 60 por hora de bicicleta, se você tomar um tombo, não é um tombinho, né? Não é fácil. Aí você leva vários, né? Se um cai, rola um Mas no efeito dominó, ciclismo, né? por exemplo, quando você tá numa corrida, você corre por onde você trabalha? Ou você corre por um time específico? Como que funciona? Não, quando eu tô... Porque no Kung Fu você compete pela academia que você... Exatamente. Quer dizer, nos campeonatos estaduais, você compete pela sua academia. As pessoas entenderem, né? Quem caiu aqui não entende nada... Compete pela sua academia. Você vai para um brasileiro, você representa o seu estado. Você vai para fora, você representa o seu país, né? No ciclismo, quando você está numa competição, você representa onde você trabalha hoje? Não, eu represento a equipe a qual eu tô fazendo parte. Então, são duas coisas diferentes. Eu dou aula numa assessoria de ciclismo, que é a Personal Team, que a gente falou no início. Patrocina nós. Patrocina nós, é a câmera. Então, dou aula nessa assessoria, que é a Personal. E compito pela equipe de Guaratinguetá. Ah, você corre pela cidade de Guará. Exatamente. Guará, já ouvi falar muito dessa Guará um tempo atrás, hein? Guaratinguetá? Não? Não conheço. Você não Vocês conhece conhecem? Guaratinguetá? Aqui, perto de Taubaté. Perto da Aparecida. Conheço. Você conhece, Aline? Aliás, tem uma balada lá chamada Balada do Gordo. Já foi? A Balada do Gordo? Nunca fui. Fica em Lorena, depois de Guará. É muito legal. Eu não sei o que vocês estão falando. É piadinha interna. Ah, entendi. Você era muito bebezinho na época, quando isso aconteceu. Entendi. Ai, meu Deus do céu. Mas Então você corre pela cidade de Guará. Não, depois você volta na minha pergunta, tá? Porque Qual que é a sua pergunta? Não, continua aí. Não. Era só pra entender a linha de raciocínio. Mas só pra finalizar essa. Corro pro Guará e quando você vai pra um brasileiro, em teoria você representa o estado de São Paulo. Mas você não vai 100% representando São Paulo. Você vai representando sua equipe. Então, e com isso, ele sendo campeão brasileiro, se eventualmente ele vai pra uma corrida fora do país, ou até mesmo aqui, ele vai estar sempre estampado com uma jersey, que é a camisa no ciclismo, com a bandeira do Brasil, que demonstra que ele foi o campeão nacional naquele ano. Então ele tem um ano usando essa jersey especial feita pra ele com a bandeira do país. Jersey. Com a bandeira do país, que isso no ciclismo mundial como um todo. Então, Ele fica o ano inteiro ele usando fica o aquela ano inteiro camisa usando de campeão. aquela camisa até um dia antes do Campeonato Nacional de novo. Mas ele lava ela, né? Não sei. Usa o ano inteiro a Não camisa. sei se ele... Mas qual... Eles estão hoje, hein? Ele tá engraçado. A quinta série Engraçado. baixou. Vai ver o Não, mas volta aqui. Você Qual falou, foi? na minha pergunta lá atrás, você falou que do Kung Fu você levou para o ciclismo essa coisa da disciplina, que eu acho que, em certa medida, tem uma relação com foco, enfim, com manter isso. Você consegue, dos outros esportes que você fez durante muito tempo, extrair algo que você levou pro ciclismo? Sim. Tipo, do skate, Sim. do futebol. Eu acho que do futebol eu joguei... Eu andei muito de skate com você também, inclusive. Anda bastante de skate. Deu skate pra ele também. Eu também. Eu andei muito de skate. Essa época era muito boa, inclusive. Agora cresceu, né? Assim, cresce agora. Pô. Mas tem um Pedro aí agora, vamos ver. Vamos ver pra onde o Pedroca vamos ver o vai. que ele vai fazer. Vou falar, Pedro, anda de bike. Só velho. vai pra bike, Pedro. Vai pra bike. Pedro, começa aqui, ó. Começa no barato, skate, As mano. bikes são baratas. Baratinho. Sei. Baratinho. Mas vai. Mas sim, consigo extrair. Eu acho que
primeira coisa que veio na minha cabeça é persistência, sem dúvida. No skate, você tenta fazer manobra, você erra, pra tipo, depois de 1 hora, ou enfim, inúmeras vezes, você acertar. E eu acho que no ciclismo é a mesma coisa. Você vai para as competições, ou até mesmo num treino, você quer chegar numa performance, num número que se dá performance, claro. Você quer ir bem numa corrida, então são várias inúmeras tentativas. Então, e sem dúvida, acho que isso para todo esporte é você sempre ter a dedicação, um foco e uma resiliência. Eu acho que resiliência você tem que... é demais, assim. Então, e no ciclismo, particularmente pelo que eu já passei, eu acho que hoje é o que eu mais tive, mas acredito que por conta dos outros, aprendi muito com isso. E ciclismo é o que eu mais tenho resiliência, porque não é fácil. Você olha a sua planilha do dia e você fala, putz, eu já tenho 2 horas. Puta, que bom. 2 horas para quem treina é pouco. Para quem usa do ciclismo como uma performance, seja ela profissional ou amadora, é pouco. Você fala, tranquilo. E aí você pega um outro dia, você tem 4 horas, 5 horas de treino. Então, são treinos que dá 100, 150 quilômetros, com sol, chuva, frio. Então, é um esporte que é bem diferente, que você vai para alguns extremos, assim, fora que é um esporte arriscado. Então, ainda mais na cidade que a gente vive. Então, é carro, é fechado no trânsito, é você ter muita calma, porque se você leva uma fechada, é perigoso você revidar com qualquer palavra, com carro, caminhão, moto, qualquer coisa que seja. Então, eu acho que hoje o maior perigo é isso. E você ter resiliência de estar todo dia em cima da bicicleta para você chegar e conquistar o seu objetivo. Esse ano, por exemplo, eu fui pro meu primeiro campeonato brasileiro, eu subi de categoria. Ano passado eu corria na sub-23 e esse ano já tô na elite. Então, que no Brasil é a maior categoria do ciclismo. A elite vai até que idade? Até se aguentar. Ah, tipo, não tem uma divisão de idade, né? Que nem no Kung Fu a gente tem lá. Sim. Juvenil, que é A, B, C, Master, né? Sênior. No ciclismo também tem essas categorias. Mas geralmente, quando você. A que dá projeção no esporte é elite. É elite, não, sem dúvida alguma. Pra você, tipo, Sem ir pra uma dúvida Olimpíadas alguma. lá. Sem dúvida alguma. Você tem que estar na elite. É elite. Mas geralmente a gente tem nessa categoria elite uma faixa de idade qual, Dos você sabe? 23 em diante. Tá. Mas, por Mas exemplo, vamos colocar que hoje os atletas de elite, e você começa a ter um destaque no ciclismo entre os seus 25, 30, 32 anos. Então, acredito que a média de idade tá nesse range no ciclismo. Claro, tem a sua... Semelhante um pouco ao futebol, quase, né? O futebol vai um pouco mais, né? 35, Então, na verdade, assim, até no ciclismo, assim, digo assim, pra você estar sempre em alta performance, você sempre pronto. Tipo, Cristiano Ronaldo quase 40, 38, é uma né? coisa também fisiológica, né? Uma coisa Depende de fisiológica de cada performance, indivíduo. né? Mas eu acho que... Depende de cada indivíduo, mas tem um corte, né? O esporte vai geral. determina Não, mas assim, bem. se a gente pegar uma média, O futebol é bem- pensando em performance, é isso, né? A 37, 38... Já começa a cair a já performance. começa a dar uma... As pessoas que passam daquilo são fora da curva, né? Sim. Ah, não, sem dúvida. E no ciclismo tem essas pessoas. Tem as pessoas que são fora da curva, que passam essa idade, e tem os garotos que são fora da curva, Também muito que jovem. também se destacam. Acredito que mais difícil, hoje, assim, claro, tem muitos jovens na Espanha, Portugal, correndo em outras equipes fora do país, que se destacaram, mas se você levar em consideração a quantidade de jovens, a quantidade de pessoas mais velhas que tem esse destaque, são os mais velhos, tem mais velhos assim, entre 36 e 40 anos, não velhos. Então, tem muito mais destaque. O número é muito maior, entendeu? Então... Agora, voltando um pouco, eu queria voltar um pouco no negócio do Kung Fu pra falar de concentração, né? Porque me parece, eu não entendo nada de ciclismo, mas, cara, andar numa bicicleta
bicicleta de speed, que é leve, fina, pneu super fino, a 60 km por hora ou mais, sei lá, quanto que vocês chegam até quanto? Putz, pegar numa decidona mesmo, Na descida você livre, pega 100, Putz, então, 100, imagina. você tá no mínimo 90 por hora. Assim, 90, numa prova comum, 90 por hora, quando tem uma descida, quando tem uma grande descida, você pega. Isso é normal. Com certeza. 100 por hora é realmente algo que você também atinge, mas já é mais difícil. mas já é um pouquinho mais difícil. Entendeu? Porque tem geralmente tem muito vento. Vento de frente, vento lateral. Então, e nesse que você falou, o que é difícil, não é só você fazer força. Então você tem que saber controlar. Entendeu? Porque uma bicicleta leve, com pneu super fino, qualquer mexidinha no guidão é não, uma coisa, né? Sem dúvida. É bem perigoso. E aí por isso que você tem que ter muita técnica, não tem muito segredo, assim, você aprender a lidar com essas situações. Então, já lidei com situações que a bicicleta Shimou, quando o guidão treme, você tem que... se você não sabe, ou se você não leu algum lugar, você tem que aprender ali na hora como controlar a bicicleta, porque você pode perder o controle da bicicleta, entendeu? Então, você entender como que funciona um vento contra, um vento a favor, um vento lateral. Então, tudo isso interfere 100% numa E lembrando que numa corrida. corrida dessa você tá clipado, você tá com os pés presos. Tá com os pés presos, então você não consegue... Então é tudo, você tem uma sapatilha, você tem um pedal especial que você prende a sapatilha. Então, você tá 100% preso aos pedais e não à bicicleta. Então, muitas vezes, se você se acidenta, você cai, às vezes você se machuca mais por estar preso na bicicleta. Então você não consegue rolar. A bicicleta dobra assim quando quebra tudo, a bicicleta? Pode quebrar. Torta a roda, faz aquele... Ah, não. Isso acontece. Então, imagina, hein? Pô, 60 km, não vou nem no 100. Mas, Cair com uma bicicleta de 60, eu não quero cair com uma bicicleta não, mas de vamos 60 dizer que um pelotão em média... 20, né? 10. Um pelotão em média, ele anda 40 por hora. 40 por hora é quando você consegue estar mais tranquilo. 60 por hora... E 40 já é alto, 40 né? já é rápido. E 60 por hora você já tá ali... Quando tem alguma movimentação dentro da corrida, que já gera uma tensão maior com todos os atletas. Entendeu? Então essa tensão que gera é onde acontecem os acidentes. Entendeu? Então, porque as pessoas ficam desesperadas para acabar não ficando muito para trás. Então, a gente fala sobrar. Sobrar é você se distanciar do pelotão e não conseguir recuperar mais esse pelotão. Entendeu? E aí, dependendo da corrida, ou eles te cortam, ou você termina do jeito que dá, ou você para. Então, é você... Ainda tem essa aí? Tem. Então, se eu for num pelotão e eu, tipo, panguei, Tchau, corte. eu dei tipo aquela Charlie, sabe o episódio do Snoopy, Charlie Brown, que ele corre assim, ó? E aí, Exatamente. sai da pista, já era? Posso ser cortado? Pode ser cortado. Caramba, Pode ser meu. cortado. Passa o caveirão ali e te leva. Nossa. Inclusive, no próprio Campeonato Brasileiro, tinha um ônibus. Então, Só pra recolher essa galera? É mesmo? Ah, mas Porque, então é suave. porque foi uma corrida muito longa, né? O Campeonato Brasileiro foi uma corrida de 186 quilômetros, mais ou menos. Suave. Tranquilo. Tranquilo, pô. E... 186 é daqui a Guaratinguetá? Foi um pouquinho menos, talvez. Mas é pouquinho isso. menos, talvez. Então, e sim, tinha um ônibus que... Porque é uma... O que acontece? Não é que pra quem tá lá, todo mundo tá treinado pra tá lá, certo? E o que faz difícil a corrida é o ritmo, é o vento, é a condição climática. Então, assim, no dia não tava calor, então tava um clima muito bom, inclusive. Mas o que fez difícil foi um vento muito forte, inclusive. Então, muitos atletas de ponta hoje no Brasil, como eu disse, sobraram, se distanciaram do pelotão e foram recolhidos
Pelo caveirão. Pelo caveirão. Agora, Gabriel, do ponto de vista técnico, as equipes que vão correr, vocês se ligam nisso? Tem dentro da equipe alguém que faz análise do clima naquele dia, velocidade de vento? Porque a gente tem todos esses dados, né? Tem esses dados disponíveis. Existe isso? Tem essa inteligência atuando dentro das equipes? Tem. Porque se você já vai saber que talvez amanhã... não em todas, porque você deve ter equipes... Exatamente. Sim, Tem equipes maiores e equipes menores, mas talvez exatamente, tenha, não nas sei. equipes a qual tem... Porque isso faz uma diferença, né? Não, sem dúvida. E nas equipes que eles têm mais valor investido, eles têm uma pessoa, tem um diretor técnico, tem uma pessoa que ou antes, ou durante, ou pouquinho antes da corrida, ele vê como que tá o vento, ele vê como que tá o clima, vai chover, não vai chover. Então, porque assim, quando se trata do esporte de performance, a gente tá falando que você precisa ter o alto rendimento e melhorar o rendimento. Se tá frio, talvez não dá pra você tá só com uma blusinha fininha, né? Se tá muito calor, não dá pra você ir com uma blusa mais grossa. Se choveu, sei lá, não sei. Ah, não, isso tudo interfere. Mas tem alguém que te fala isso ou não? Tem gente, na verdade, tem gente que fala, mas a gente mesmo... Não, já sabe, A gente já sim. sabe. Então... Mas, por exemplo, uma corrida que teve agora do brasileiro, que você falou, de 180 km, ela acontece em quantas horas? 4 horas e... Então você fica 4 horas ali 4 horas... de alta intensidade. Alta intensidade. Por exemplo, uma corrida que deu 41 de média, velocidade máxima de 80 por hora. Pô, Então, aí... 41 de média. De velocidade média, Mas e como você supre isso? De alimentação. sei lá, você já se nutrição, prepara né? antes? Então, você vem com uma preparação já na semana da sua competição. Então, eu tenho um acompanhamento do nutricionista, que é o Breno. Aliás, Breno, você pode também Ao contrário, a imagem. ser patrocinador, tá? Ah, não, tudo bem. Viu, Breno? Fica a dica aí. O Breno A gente pode faz ser merchan aí, um colaborador faz, aqui, que tem uma galera que passa com o Breno aí, que a gente conhece. Mas ele me acompanha. E então a gente usa toda uma estratégia de alimentação. Isso chegando próximo da corrida, você na semana, ainda mais um brasileiro, que se trata de uma corrida intensa, de muitas horas, você se hidratar mais vezes, diminuir a sua carga de treinamento. E aí, referente à alimentação, a estratégia geralmente a gente começa a comer um pouco mais carboidrato para justamente fazer um estoque de glicogênio na musculatura e justamente para você ter energia pro dia da corrida, né? Então, fora a suplementação que a gente vem tomando durante a semana. Então, Mas durante a corrida você come. e durante a corrida, vou chegar, e durante a corrida a gente tem também uma nutrição que sem ela, impossível completar uma prova dessa. Então, Durante a corrida, enquanto tá... Então a gente leva alguns géis de carboidrato. Alguns o quê? Géis. Gel. Gel. Então, uma corrida dessa pra você... Hã? Géis. Géis, Lembrou porque Joaquim. se você levar um gel, não pouco. dá, né? Então, pra uma corrida dessa, por exemplo, eu levei no bolso da jersey, porque a jersey na parte de trás, nas costas, tem 3 bolsos que você coloca... De novo, Jersey? Quem é Jersey? Jersey é a camisa do ciclismo. Ah, camisa. Então, na camisa do ciclismo, a gente tem 3 bolsos, onde a gente leva a suplementação para uma prova. E aí, gel, barrinha... Você poderia ter vindo com roupa de ciclismo aqui agora, né? Imagina? Ah, meu, Podia ter vindo duvido. direto do treino. Não, Eu vou duvida a tirar gente, aqui, ó. duvida a gente parar aqui e você faz outra entrada. Não tem? Não tem. Não tem esse efeito poderia especial? ter vindo. Pô, poderia ter vindo. Então, e durante o brasileiro, a gente faz o consumo periodicamente por hora. Então, a cada 1 hora você tem que consumir tantas gramas de carboidrato. Então, você tem que ter essa estratégia antes da corrida. E quem monta isso pra você? Quem monta isso pra mim é o nutricionista.
E ele que monta durante a corrida também? Não. Aí Então é ele você. me fala Ele durante a fala o que corrida. você tem que fazer. Você precisa, durante essa 1 hora, consumir 100 gramas de carboidrato. Então, eu tenho que ter a ideia, a noção de quantas gramas cada gel tem. Então, por exemplo, eu levei um gel que tem 40 gramas de carboidrato. Tô falando isso real que aconteceu. Então, durante essa 1 hora, eu consumi 100 gramas de carboidrato. Então, eu tomei um gel com mais ou menos 20 minutos de prova. Comi uma bisnaguinha, ou seja, 40, a bisnaguinha tem ali 20 gramas, em média, de carboidrato. E tomei mais um gel. Bisnaguinha tipo 7 meninos? Seven Boys. Seven Boys. Isso? A bisnaguinha é 7 meninos. Caramba! É. Sério? Ah, você também tem atenção. É isso mesmo? Eu achei que era achei que era uma bisnaguinha da NASA, mas é 7 meninos mesmo. 7 Não é meninos. da Under Armour. Under Armour paga nós. Paga nós aí. 7 meninos também. 7 meninos também. Vai. Então... 7 meninos. Não, mas desculpa, já que eu fiz essa intervenção cômica, como é que é na prática? Porque, por exemplo, eu sou péssimo de andar de bicicleta. Eu ando, beleza, mas, tipo, eu tenho uma dificuldade que é o seguinte, eu tenho uma dificuldade de tirar a mão do guidão. Eu não consigo tirar. Mas por que você vai tirar a mão do guidão, mano? Ué, pra mandar aqui, ó, uma Sem camisa da praia. pedradinha aqui, ó. Dá uma Não, tô falando de mostrada no ciclismo, tô falando de andar tá. na praia, papapá. Eu Você vai ficar assim, dançando, aqui, ouvindo ó, mandar um... com seu Walkman de fita. Exatamente. Não rola. Você falou que você tem que se alimentar durante a prova. É o quê? Tipo, tira uma mão aqui, pá? Exato. Ou tem uns equipamentos Não. conectados em você só... Como é que é? Não, é isso aí. Você tira a mão, bota a mão pra trás. Pra no trás? bolso. Você tá louco? Já caí. Pra trás, tira o gel, abre o gel. Abre o gel? E não pode jogar Não no chão. pode jogar no hein? chão, porque que acontece? Aí é uma, Se todo mundo e aí é joga uma no coisa chão? boa, né? No ciclismo de modo geral. Você não pode jogar o gel de forma alguma no chão. Qualquer lixo Sim, você não pode descartar no chão. Porém, numa corrida longa, você tem uma área de descarte. Ou seja, você guarda o seu lixo na roupa, no bolso mesmo de volta. Ou no bolso, você coloca por baixo. E... Mas se E por um chega- acaso eu vou tentar guardar, caiu. Mas aí é nítido. Aí tem sempre um comissário da prova perto. Um X9. Que ele consegue identificar se caiu, se você jogou de propósito, se é uma coisa... Tá. Se foi um acidente ali... Mas tem um penalti? Tipo, jogou... Você tem uma multinha ali. sim. É, porque você vê, por exemplo, maratona, você vê na Tem televisão, aquela área o de pessoal descarte. pega e e joga em qualquer lugar, né? O copinho depois. Ou é uma área de... Não, maratona de é uma área, corrida é uma mesmo. área É uma longa. área. Geralmente onde ele tá dando aqueles copinhos, Ele pode jogar. ali já é uma área de descarte. Isso, no ciclismo é a mesma coisa. Geralmente é um trecho de mais ou menos 1 quilômetro. E aí tem uma placa, área de descarte dessa Pô, forma. ainda tem que ler a placa? Ah, tá de brincadeira. Agora me fala uma coisa, e necessidades fisiológicas, rola? Cara, eu ia falar Como é que isso, é? né? Porque ficar 4 horas ali sem fazer um xixizinho, pra quem é mijão, tipo eu... Não, você... Não, Marcelo. Ele Como é que você faz? Fala você, como é que você faz? Ele para. Eu ia parar. Ele para. Vocês Mas- podem mas não esperar dá- um pouquinho eu fazer um xixi pro pelotão pra corrida Ué, comigo mas não dá... continuar? Não manda na roupa aqui um... Tem gente que manda. Ué, por que você tem que parar? Agora tá rolando... Agora vai terminar todo... Ó, tá passando atualmente o Tour de France, né? Aham. E inclusive tem uma minissérie que, Atualmente, quando a gente tá gravando, né? enquanto a gente tá gravando. Atualmente. E exatamente. acontece, às vezes, do cara tá na corrida, ele fica de pé, dá um jeito ali e Abaixa a roupa abaixa a roupa e faz esse xixi faz pedalando. Tudo isso? Você Faz para xixi, pedalando. tipo, sem molhar a roupa? É isso Aí não mesmo? sei. Não, não. Não tô falando de Acho que respingo, eu tô falando... Não, sem molhar a Não, roupa. sim, sem cair. sem você cair ali E ainda naquela respondendo, situação. e ainda respondendo eu- WhatsApp. Eu com essa dificuldade de Conversando com o tirar a técnico. mão aqui, imagina que eu ia abrir, eu ia mandar aqui. Não, mas Sentadão você não mesmo. abre, geralmente. Você abaixa um pouco. Não, mas ia mandar sentadão. Qual que é o problema? Não, tem gente que Não, faz. deve ter gente que faz. E cocô? Não, aí Se também... der vontade de cocô. Aí já era, não dá. Não, né? aí não. assim. Tem o caso Só do se tiver amigo... um piriri, né? Aí se Tem o tiver caso um do amigo piriri- meu que teve uma prova em Campos do Jordão, você sabe quem é. Sei, a gente não pode falar. Não vou falar, coitado. Que no meio da prova, subindo a serra, ali Não aconteceu fala alguma não, coisa. já fala, cadê o fã? Não. Não posso falar. É. Que subindo a serra,
de Campos do Jordão. Que ano foi? Foi ano passado. Ano passado? Ele passou mal. Do jeito que ele tava subindo, ele já foi pro mato de bicicleta e tudo. Desceu, se enfiou no mato. Tirou a roupa o mais rápido que ele conseguia E voltou pra prova. Aí não pode voltar. Aí ele voltou passando mal, né? Aí ele já voltou ruim. Só terminou, né? Mas foi engraçada a situação, porque a gente terminou a prova. Mas ele falou, putz, faz 1 hora que fulano não chegou. Mas ele chegou limpinho ou chegou sem dignidade? Como tava? Não, ele já chegou meio sem dignidade falando, eu me limpei com uma folha que deu um problema. Então ele usou alguma... ele usou alguma teve que usar planta, o mato ali, entendeu? Nossa. Pra se limpar Se ali. tivesse aquelas formigas que os índios usam pra fazer coisa na mão. Aí ele ia sair rápido, aí ele ia ganhar a prova, porque ia ter cor. O Gabriel, agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu fiz uma pergunta pra você perguntando a conexão dos esportes pretéritos da tua vida e quanto eles colaboraram com o que você faz hoje. Agora, tirando essa dimensão do esporte, pensando um pouquinho mais na borda, assim, que outras coisas da tua vida te ajudam no ciclismo? Seja relação familiar, seja amigo, ou qualquer outra coisa que você consiga identificar que contribuiu para você ter essa capacidade de resiliência que você mencionou, ter essa coisa da determinação, do foco, ou isso só vem do esporte? Ou você enxerga que isso tá dentro de casa, na família, tá, enfim, Não. tá na Berenice, tá... Não, 100%. Eu acredito que o que eu vivenciei no esporte deve ter me ajudado em 30% e o 70% foi fora dele. Então, o meu pai, sem dúvida, em apoiar. E agora vai rolar esporte. lágrimas. Vai rolar lágrimas. Editor, capricha aí, hein? Colocar uma música. Coloca um violino ali. Coloca aí, editor. Vai, continua. Sem dúvidas, meu pai para apoiar, minha mãe, até porque eu só comecei no ciclismo porque meu pai tinha um drone e um cara chegou pedindo pra trocar uma speed no drone e na época eu já pedalava. Você andava de bicicleta. Com a ciência, a gente tá transformando ela. Então na época eu tinha uma bicicleta um Frankenstein, toda mexida, que eu já pedalava um pouquinho mais sério, então assim, uns 30, 40 quilômetros, 2 vezes na semana. E aí, com essa troca do drone, eu comecei na speed e, putz, não paro. E aí, dali em diante, segui sério. Isso 100% me ajudou Nossa, acho que talvez... Claro, o que eu passei nos outros esportes me ajudou muito, mas isso foi primordial para eu estar hoje como eu tô no ciclismo. Meus amigos também, eu vou até citar nome, o Luan, o Japa, o Lucas. O Japa? O Japa, cabelo doido agora. Não faz tempo que eu não vejo ele. O Japa, sim. O Japa, Não, mas o Japa também é do pedal? Não. Mas assim, me ajudaram como na amizade, né? Então... Na brodagem. Na brodagem. Então, até porque, assim, pensa que eu tô com 23 anos, eu comecei no ciclismo com 18, 18, 19. Então, enquanto eu tava saindo 5 horas da manhã pra ir treinar, eu estava saindo pra rolê. Tava voltando da balada. Tava voltando da balada. Então, assim, não que isso é um problema, meu Deus, eu queria estar lá. Não, até porque a escolha foi estar no ciclismo, né? Então, só que uma coisa que me mostrou muito meus amigos do meu lado foi isso, tá sempre tipo, e aí, como que tá? Tá legal, tal. Vim na minha casa, porque nem sempre eu podia sair. Cara, porque você se afastou da galera. Então, me afastei da galera. Então, nessa galera que eu me afastei, desses ficaram os que mais me ajudaram, sem dúvida alguma. E, inclusive, né, na época, isso eu lembro 100%. Na época que eu comecei no ciclismo, foi quando eu cheguei da China, em 2017, e início de 2018. E em abril de 2018, foi onde teve... Eu sei disso porque eu levo muita relevância nisso. Foi quando um amigo, irmão meu, faleceu. E com isso, que era muito amigo também do Japa e do Luan.
Então, estar perto deles e eles, todo mundo junto, fez com que não desanimasse do esporte. Porque, putz, foi uma época bem complicada, conturbada. Então, eles me ajudaram muito, né? Então, assim, e hoje, né? Um pouco mais atual, talvez quase um ano. Minha namorada também me ajuda demais em relação a ir pra corrida. Tipo, ela vai pra corrida e fica 3 horas lá passando mal comigo correndo, gritando nos vídeos, entendeu? Então, eu acho que tudo isso, sem dúvida alguma, é algo que, putz, que eu tiro forças nas corridas de lugar que eu nem imagino. Então, e que é diferente de qualquer esporte, como eu falei. Eu acho que essa é a grande diferença. Que no ciclismo você leva seu corpo tão ao extremo que você tem pensamentos na corrida que fala, meu, putz, eu sofri tanto treinando pra estar aqui. E tem tanta gente que me ajudou e torce por mim, que me motiva e que, que eu preciso fazer isso, claro, também por essas pessoas. Entendeu? Então eu acho que essa é uma da parte de grande motivação também. Entendeu? Fora que assim, eu treino fora do ciclismo, faço treinos fora da bike. Então, funcional. Então, eu pego, desço e minha namorada treina junto. Entendeu? Então, isso... Como ela chama? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Aí, Mandou recadinho do coração, mano. Você viu, né? Ô, Gabriel, e é isso tudo que você falou que faz você acordar... Que hora você acorda? Putz, eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã. Quantas vezes? 5 horas você já sai pra dar aula. Não, eu saio pra dar aula às 6 horas. Mas eu você acorda a que horas? 5h10. Quantas vezes o despertador toca até você acordar? Uma. Peraí, agora rolou. Agora não. Peraí. Contra uma que daí agora... Fala a real. Fala, escreve pra nós aí. Quantas vezes? Não, aí não. Algumas. Não, aí começa a despertar 3h30, Na verdade, horas. a corrida já começa contra o despertador. Entendeu? Não é na bike. Já começa ali. Eu preciso ganhar E dele. o que fazer entendeu? pra ganhar dele, hein? Pra acordar no primeiro. Tchim! Pra acordar no primeiro, o medo da minha mãe tá no... Brincadeira. Sua mãe tá no quarto. Não, brincadeira. Assim, eu acho que... Pra acordar no primeiro é difícil. O Gil pode falar muito isso, né, Gil? Por quê? É difícil? Ué? Não, difícil não. Eu dormi muitas vezes lá, né? É. Ah, é? É verdade. Você acha que eu perguntei isso? É um ritual, né? Cada um tem seu ritual de acordar, né? Tem gente que o despertador... Tem gente que acorda sem despertador de primeira. E tem gente que precisa do despertador para poder acordar. Mas geralmente tocou, levantou. E tem gente que não. O despertador começa a tocar 4, aí tem 4h30. 4h35, 4h40. Entendeu? Não, Vai que vai. o meu, eu preciso acordar geralmente 5h20. Aí ele E ele começa que horas tocando? 4h55. Tem uma meia horinha ali de... só pra você dar um... entendeu? Exatamente. Só pra você comunicar mas pra hoje, casa inteira eu não que coloco você... mais 4h55. Como eu sou 5h20, eu coloco 5h10. Porra! Porque que tá não? Porque bom. acontece. Não, evoluiu. mas pera. Ei, Mas é que tem um porquê. 10 minutinhos só? Não. Suave. O que acontece? A Ana Beatriz, ela sai de manhã pra trabalhar, só que ela acorda 8 horas. Só que 5h10, eu não posso tocar a segunda vez. Porque nas 5h10 já é aquela... Não é minha mãe que tá no quarto. É o soco que vem, entendeu? É o soco a cotovelada. Então aí você já Olha, acorda. tá já vendo? acorda no susto, assim. Pô, por que eu não usei essa Entendeu? técnica? Poderia ter usado Eu essa. vi a Berenice, porque às vezes a Berenice tava comigo lá. A Berenice geralmente tá Eu e Berenice. Muito bom, mas sabe o que eu fiquei pensando te ouvindo aqui, Gabriel? Primeiro que dá agora que eu sou pai do Joca, te ouvindo assim, me deu um orgulho assim de te ouvir. De falar, cara, como esse menino tá maduro, como ele cresceu, o Aí, jeito que ele tá editor, falando. Agora a musiquinha de novo. Vai chorar. Como ele tá Não chora, falando, não chora, como não ele chora. tá
Aí me lembrei, claro, dos meus sobrinhos, do Hugo, que você conhece, da Gabi. O Hugo pedala bastante com ele. Então, Treinaram isso juntos, que eu ia até enfim. falar. O Hugo, quando eu voltei da China, nossa, a gente tinha dia que a gente treinava. Eu treinava Peraí, com quando você começou a pedalar, o Hugo tava aqui ainda? Tava, o Hugo foi pra Tava. China em 2018. Aí ele tá no 4º ano já lá. Caramba. Ele vai pro 4 quinto, anos? não, acho que ele. É 5º ano agora. Acho que ele foi 2018. Mas você pedalava? Não, era pedalava. speed ainda. Não. Ah, Eles pedalavam junto. Rolê. de pedal, rolê. Então a gente pegava, saía, treinava aqui. O Hugo treinava com. Ele treinava com Kung Fu na época? Treinava. Treinava, né? Então o Tai Chi, treinava Kung Kung Fu. E aí. Teve uma época que ele ficou aqui na academia, né? É, ele trabalhou Mas aqui. ele trabalhou, mas ele ia pra casa também, dormia em casa. Eu cedi minha cama. A da Berenice. Não sei se a Berenice, A Berenice dormia com ele. Dormia Dormia com ele. Ô, Berenice. Então, tinha dia que a gente pegava, terminava o treino aqui, ia pra casa, comia, pegava a bike e saía pra, mais precisamente, lá pro Ibirapuera. E aí ficava, putz, fazendo cagada no Ibirapuera Não sabia disso, cara. até... Tá gravando. Não, mas o que eu ia dizer, só para concluir meu raciocínio, meu depoimento afetuoso, é que além disso tudo, de ver o quanto você tá maduro e o quanto o esporte é muito transformador. A gente sempre fala disso aqui, fala, claro, conectado ao Kung Fu, conectado a outras artes de luta, mas é muito legal te ouvir e ver o quanto o esporte e o Kung Fu te ajudaram, né? E aí eu fico pensando também, te ouvindo falar da corrida, do preparo e dos desafios, e que precisa de resiliência, precisa disso, precisa daquilo, que fazer uma corrida é desafiador e tal. E eu fiquei viajando aqui pensando, cara, tudo que você fez antes te ajudou demais, né? não, O que você sem tá dúvida. fazendo hoje. Sim. Porque à medida que você tava narrando, eu fui pensando, caramba, mas isso tava naquele campeonato. Não, isso tá ali nas aulas, tá na dinâmica de aula. Isso tá na troca com os alunos, isso tá na relação com outras escolas, encontrar outras pessoas. Isso tá numa experiência de ir pra China e se ver numa situação, tipo, e agora? Aí liga pro seu pai e tal. Então é muito legal também poder ver na tua história, até porque eu te conheço desde que você não comia bem, e agora você come bem. Então é muito legal. Parabéns. Parabéns, papai. Parabéns, Obrigado. Fabi. Vovó e tudo mais. Não, e agora tem um lance dessas divergências entre o Kung Fu e o ciclismo, que eu acho que quando se fala da competição em si, o ciclismo ele é mais exigente, né? Em termos de você estar bem com a sua saúde, se alimentar bem e tal. Mas eu acho que tem um lance do Que Kung deveria Fu. ser igual, né? Na real. Ah, sim, mas é que a exigência é diferente, né? Porque uma prova que você vai ficar 4 horas ali é uma exigência diferente. Sim, você fala do o da time da competição, né? É uma É. exigência diferente Foi, de tipo, uma 2 minutos. competição. Né? E se for até uma prática de luta, também é um pouco diferente a exigência, né? 4 minutos. Ah. Não, porque numa prova dessas deve até perder massa muscular Sim, mesmo. é. Não, sem dúvida. uma Mas eu prova- queria ouvir do Gabriel, na opinião dele, o que ele acha que o Kung Fu e o ciclismo se convergem. Porque eu falei o que se diverge, né? Em termos da preparação física, da sua exigência física naquela competição em si, naquele ato na hora da competição. Mas você consegue enxergar algo que é convergente, do tipo assim, bom, no Kung Fu tem isso, no ciclismo também tem Convergente isso. nesse viés da competição. Isso, do viés da competição. Porque que a gente tá falando que ele é um atleta de ciclismo. Não tô falando quem pega a bicicleta e vai pra saúde, passear no parque de final de semana, que também tem, mas como ele é atleta de ciclismo, estamos falando de competição em si, né? Nossa, foi algo que eu nunca... Não, pode ser que você não enxergue, tudo bem. Não, é nunca só uma parei questão pra- de divisão, assim, entendeu? Pra pensar nisso, com certeza tem. Pensando agora, não consigo... Não, eu tô te trazendo essa reflexão, porque, por exemplo, eu pedalo também.
E eu encontro coisas no ciclismo, quando eu estou pedalando, que eu não encontro no Kung Fu. Não, mas, por exemplo, se você correu, fez uma corrida... Fiz uma corrida, recentemente, amadora, mas sim. Essa pergunta que você fez pro Gabriel, você consegue trazer um... Você correu recentemente, você competiu durante muito tempo. Isso, então, eu só consegui... Eu considero que eu me desempenhei bem. Não tive nenhuma colocação de nada, mas eu considero que eu tive um bom desempenho. Porque eu não consegui... O caveirão não me pegou. Não, sim. E eu queria fazer uma corrida onde o caveirão não me pegasse. Onde eu terminasse. Era teu objetivo ali. Isso. Mas eu consegui chegar a esse resultado pela disciplina que eu sempre tive no Kung Fu. Entendeu? Então, como eu já competi bastante no Kung Fu, eu sei que se eu não treinasse, se eu não cuidasse da minha saúde, eu não ia ter um bom papel. Né? Não ia ter eu sempre tive esse compromisso. Mas eu trouxe esse compromisso que eu sempre tive pro ciclismo, para mim competir, do Kung Fu. Uhum. Entendeu? Então eu consigo enxergar isso. Mas também eu enxergo coisas quando eu tô pedalando e quando eu enxergo um pouco no Kung Fu. Entendeu? Tipo assim, você ter que ir lá pedalar 4 horas, você fala assim, cara, eu nunca fiquei 4 horas numa atividade física intensa, não vou conseguir. Ou do tipo assim, cara, eu não vou conseguir pedalar 150 km. Putz, eu não vou conseguir fazer uma prova que é só montanha, como a que eu fiz. Entendeu? Então, e aí? Como que eu vou fazer? Então, o ciclismo me trouxe essa coisa, tipo, não, você consegue. Uhum. E eu não consigo, eu não tive isso no Kung Fu. Eu, como atleta de Kung Fu, eu não enxerguei, tipo assim, não sei não tive nenhum desafio nesse sentido, entendeu? Pode ser, talvez, que eu pratico Kung Fu desde muito criança. Então, talvez eu não passei por isso, entendeu? Mas com relação ao que você falou referente ao Kung Fu, eu acho que é a mesma questão de você ter a disciplina. Se você não tem a disciplina no ciclismo, como no Kung Fu também, para você obter o resultado, independente se você quer brigar pelas primeiras colocações ou se você quer apenas terminar a corrida, você tem que ter uma disciplina muito forte, você tem que ser muito disciplinado. Não só com relação aos treinos, mas alimentação, você cuidar da saúde, você numa semana de prova, de competição, você começar a tomar os cuidados, exemplo, não vou sair para jogar bola, que se eu me machucar eu não vou conseguir competir. Então o Kung Fu também tinha a mesma coisa. Então eu acho que nesse momento, eu acredito que seja a mesma coisa que eu penso. E no ciclismo, acho que essa questão de ter grandes desafios, eu também acho que no Kung Fu não que não tenha tido grandes desafios. Porque ir pra China foi um grande desafio. O primeiro brasileiro, onde eu fiquei muito nervoso, foi um grande desafio. Mas eu acho que no ciclismo eu tive muitas vezes treinos, corridas, e que eu falei, putz, isso eu não sei se eu vou conseguir. Então isso vai ser complicado. Então, uma delas foi agora o brasileiro, sem dúvida, acho que é a maior de todas, que foi a corrida mais longa que eu participei, de 186 quilômetros, com essa intensidade bem grande. Uma prova em Campos do Jordão, que foi a mesma que meu pai participou. A diferença da minha para dele é que ele fez um percurso mais curto e a minha era um percurso mais longo, só que uma prova predominantemente de montanha, ou seja, você subia muito, então subidas bem inclinadas, bem desafiadoras, e um lugar assim, você fala, caramba, acho que eu não consigo. E você chega lá e você tem que ainda, além de conseguir, desempenhar uma performance em cima daquilo, entendeu? Então, eu acho que no ciclismo eu tive muitas situações a qual eu me desafiei. E eu acho que todos os dias, no ciclismo em si, você procura sempre coisas mais difíceis. Não que no Kung Fu você não procure isso, mas no ciclismo você procura uma subida mais íngreme, uma subida mais longa, uma descida mais técnica para você começar
fazer descidas, aprender a descer de uma forma mais segura, porque, ou seja, se você adquirir técnica, você tem segurança com você. Então, eu acho que no ciclismo você tem muitas situações, mais situações que você se desafia. E isso todos os dias, sem dúvida alguma. No Kung Fu, assim, o ápice da competição do Kung Fu, digamos assim, talvez a mais importante, acho que é competir na China, né? Certo? E no ciclismo, qual é a competição que você fala assim, não, essa aqui pra mim é uma competição que eu queria muito ir, assim? Putz, tem algumas. Mas como você falou, tem o Tour de France que tá acontecendo. Você acha que o Tour de France, ele é... Eu acho que talvez, eu não sei, talvez... É a mais famosa, né? Talvez Ela a mais famosa, é a mais né? famosa. Então, né... É uma corrida que, putz, seria incrível participar dela. Tem que falar. Mas eu acho que se eu for colocar o que eu gostaria e eu almejo no ciclismo participar um dia, que é realmente muito difícil no ciclismo, por diversos fatores dentro dele, mas não impossível, acho que de Olimpíada. Olimpíadas. Porque eu acredito que assim, por vários motivos. Olimpíada, putz, só de você participar de uma Olimpíada, você já é muito bom. Independente se você chegou em primeiro ou se você chegou em 30º. Putz, meu, você tá ali, você é bom demais no que você faz. Em qualquer esporte. E eu acredito que o ciclismo hoje, ele vem crescendo cada vez mais, vem novos nomes fazendo história, mas eu acho que quando você tá numa Olimpíada, você participa de uma Olimpíada, seu nome fica lá pra sempre também. Entendeu? Então, eu acho que... A Olimpíada você acha que é mais próxima de você, tá? Ao invés de um Tour de France? Porque o Tour de France você teria que estar correndo por uma equipe de fora, né? Você não poderia estar mais no Brasil. Isso, o Tour de France você tem que correr por uma equipe de fora, você tem que fazer... Ou uma equipe que fosse brasileira que fizesse parte do circuito de lá. Exatamente. Então, que hoje no Brasil a gente não tem nenhuma equipe... Não tem nenhuma equipe do Brasil correr... que poderia estar correndo no Tour de France? Não, hoje a gente tem uma ou duas equipes, posso estar errado, pode ser mais até, mas que eu me lembro agora, uma ou duas equipes que podem correr lá fora, que são equipes denominadas Pro Continental. E para correr um Tour de France, você precisa estar numa equipe Pro Tour, que aí envolve inúmeras coisas, pontuação... Você tem que ser o nível Jedi, nível Jedi. Não, a equipe tem que ser muito boa. Assim, e não só a equipe, mas como os atletas que estão participando dessa equipe. Então, não que aqui no Brasil não tenham atletas que, sem dúvida alguma, teriam condições de estar nessas equipes. Mas realmente, lá fora, o Brasil vem crescendo muito, mas lá fora é muito... Europa, Colômbia, tem muito ciclista bom, Equador, muito ciclista bom que está correndo lá fora. Então, assim, eu acho que o ápice para mim, não que seja o mais fácil, é a Olimpíada. Mas dentre outras provas que, se eu falar, não... Sim. Paris-Roubaix, Estrada de Bianchi, entendeu? Você vai conhecer porque você sabe. Mas são provas clássicas que ocorrem na Europa, entendeu? Ô, Gabriel, às vezes a gente já comentou alguns episódios aqui que acho que o marketing no Kung Fu ele é um pouco, enfim, falho, né? E na minha visão, na minha opinião, eu acho que os esportes precisam às vezes ter ídolos, né? Pra poder dar uma guinada ali naquele esporte. E no ciclismo tem ídolos, assim, um cara fala assim, não, esse cara aqui no esporte hoje, no ciclismo Tem. Você diz no Brasil? Um brasileiro. Brasileiro tem. E que de repente pode ter um cara, não, esse cara é muito bom, é meu ídolo ali no esporte, no ciclismo, dá uma... Tem um de Alagoas, você conhece? Giba do Pedal. Giba do Pedal? Conheceu? Não conheço. Porra! É de Mata Limpa. Não larga... Só não tira a mão do guidão. Só não tira a mão do guidão nem a pau. Mas tem. Não, sem dúvida. Eu acho que hoje no Brasil... Fala o nome aí pra ver se o Giba do Pedal conhece. Henrique Avancini. Opa! Henrique Avancini. Mas ele é do mountain bike. Mas ele é do mountain bike. Mas, de modo geral, no ciclismo, né, não no ciclismo de estrada, mas no ciclismo como um todo,
ele é um cara que putz, ele disseminou uma coisa na bike muito bacana. Então... Quem? O Henrique Avancini. O Avancini, sim. Avancini. Sim, então sim. ele, além dele ser um puta atleta, Não, ele levou muito esporte. ele levou demais o esporte. Então não foi foi de uma forma muito bacana, fazendo projetos, com ideias legais, não só uma maneira não pejorativa, mas fazendo blogueiragem. Sim, sim. Entendeu? Então, acredito que tem que ter a divulgação, mas quando você tem a divulgação como a da Avancini, que faz uma coisa de fato que ele aparentemente, claro, que gosta e tá ali não só pelo que ele já conquistou, mas sim porque ele ama demais fazer aquilo todos os dias. Isso é bem diferente. Mas não só o Avancini. Hoje tem o Vinícius, que tá lá fora, correndo na Movistar. Na Movistar, que é uma equipe, que é o único brasileiro, inclusive, que tá correndo numa equipe Pro Tour, que é uma das... A equipe dele hoje participa do Tour de France, mas a equipe conta com inúmeros atletas e ele não tá correndo o Tour de France. Mas é um brasileiro que tá lá. E, putz, isso alavancou muito o ciclismo também. Mexeu muito no ciclismo de uma maneira grande. E aí as pessoas que vão chegando quer ser igual o cara, né? É isso, quando eu falo do ídolo, é isso. Tipo, fomenta o esporte, dá uma fomentada. E assim, eu acho que o que faltava hoje no Brasil é você ter alguém que conseguiu. Beleza, ele conseguiu, então não é impossível. Você falou das Olimpíadas. A gente tem alguém que foi para uma Olimpíada? Tem. E que causou isso que o Márcio está falando de... Mais recente tem o Murilo Fischer. Murilo Fischer, ele já foi embaixador, não sei se dono, posso estar errado, de uma das marcas aqui no Brasil. Mas ele fomentou muito. Ele já correu Olimpíadas e já correu na equipe Pro Tour também, né? Então, e antes, e ele foi o mais recente a ter feito isso. Acho que hoje no ciclismo todo mundo, claro, se dedica, mas que eu vi o Lauro aqui tem uma disciplina muito regrado, 100% focado. Então, eu lembro certinho uma questão da gente num training camp. Training camp, pra quem não sabe, é você passar vários dias em algum lugar com a equipe reunida para fazer vários dias seguidos de treino, preparar isso como preparação para as corridas. E você ter um entrosamento com a equipe. E eu lembro desse training camp que eu participei. Com ele. Ele tava na época, na equipe. Todo mundo parando pra comer, não sei o que, tal, vai comer. Ele pegou a marmita dele e comeu a marmita dele. Então, o que eu quero dizer? Então, ele sabia que ia ter o abastecimento, ele tinha tudo dele certinho, assim. Então, fora outras situações, né? Ele não parou pra comer. Não, ele parou pra comer, só que todo mundo foi comer, tipo, um pão na chapa, alguma coisa assim, que isso pode, os nutricionistas recomendam. Só que ele foi muito focado no que ele tava, regrado, assim. Ele pegou a marmita dele. 100%, assim, não que não tem outras pessoas que façam isso. De repente na marmita dele tinha miojo, né? Não sei. Não. Então, ele abriu a bolsinha dele, tinha, tipo, 3 shakes e, tipo, os ovos cozidos dele, pegou e comeu, entendeu? Então, assim, ele é um cara muito disciplinado e que foi para as Paralimpíadas. Nessa época você não tava nessa equipe que você tá hoje. Era outra equipe. Exatamente, não era pela equipe de Guaratinguetá. Na época eu corria por uma equipe que tinha o nome de Memorial. Hoje ela é Memorial Santos. Hoje a equipe é só Santos. Santos Ciclismo. E o Lauro também não faz mais parte dessa equipe. Mas na época em que ele fez, que eu corri com eles também, foi um baita aprendizado, né? Você correr com um cara um baita aprendizado, não só com ele, mas que hoje eu tenho contato com ele, o Lauro, o Chamorro, ele correu na época, o Luizão. O Luizão, ele é pentacampeão brasileiro de uma modalidade chamada contrarrelógio, que é você fazer o menor tempo num determinado percurso. Então, e o Luizão hoje, por coincidência, ele trabalha e dá aula na mesma assessoria que eu trabalho. Então, ele, dos 3, é o que eu mais tenho contato. Então, assim, todos os dias eu encontro com ele. E aprendo também.
muito, né? Mas voltando no Lauro, ele foi campeão paralímpico, campeão mundial também paralímpico, inúmeras vezes campeão brasileiro, então ele tem muitos títulos, mas não só no paralímpico, ele já foi campeão na elite brasileiro de contrarrelógio. Esse ano ele ficou, eu não lembro a colocação dele no brasileiro, mas ele foi muito bem. Então, assim, ele tá sempre em forma, sempre... Então, assim, ele é um baita atleta, entendeu? E só do cara ter ido pra uma Paralimpíada, que inclusive em Tóquio ele tava, que ocorreu acho que em 2021. Foi durante a pandemia, né? Foi durante a pandemia. Ele tava nas Olimpíadas, então... Putz... E não é que o caminho do atleta paralímpico é mais fácil do que um atleta... Não, porque os caras fazem isso coisa absurdo ali. Porque é muito mais difícil, entendeu? Acho que não dá pra mensurar o quão difícil é pra eles, entendeu? Então, assim, eu acho ele um baita atleta, assim. E é muito gratificante você ter contato com essas pessoas que, pra muitas pessoas, é tão longe... de estar perto delas, tipo, nossa, você conhece fulano? Puta, conhece. E pra você é tão simples. Você fala, caramba, putz, eu preciso aproveitar, preciso extrair dessa oportunidade de conhecer essas pessoas pra conseguir algo, né? Ou aprender algo com eles, né? Então, não tem preço isso, né? É igual o Giva do Pedal, né? Então, igual o Giva do Pedal, né? Tá perto do Giva do Giva Pedal. do Pedal, lá do sertão de Alagoas. É tão dedicado que não larga o guidão. E sabe o que eu fazia? Ladeira, sentadão, ó. Não para de pedalar. Embora, embora. Muito bem, Gabriel Augusto. Obrigado pela sua presença aqui. Lembrando que esse episódio é apresentado, patrocinado por quem? Por quem, Giva? Por quem, Márcio? Por quem, Giva? Gabriel, por quem? Você Giva? não sabe ainda? Me conta. Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão. Projeto patrocinado pela CPFL Energia, com apoio do Instituto CPFL e com realização da Associação Shaolin Shan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Obrigado por esse apoio. Não esqueçam do Kung Fu, mande seus comentários aí. Quem já competiu com o Gabriel, quem já viu o Gabriel competindo, então coloca aí. Quem já viu o Gabriel pedalando, também comunidade do pedal. Comunidade do Chega pedal. junto no canal. Falei igual o Mano Brown. MC Giva do Pedal. O quê? Mano a mano, tô ouvindo, hein? Giva do Pedal. Salve massa. Salve massa, salve rapa. Beleza? E se inscreva no canal. E aí vai nosso Pix aí, apoia esse projeto tão rico de conteúdo. E histórico também, né? E sobe a hashtag aí, ó. Gabriel nas Olimpíadas. Gabriel Augusto. De repente o patrocinador aí, ó. Abre o pessoal, olho, hein? tem gente que não tá prestando atenção. Aproveita enquanto tá barato pra patrocinar. Porque depois que começar a vir as medalhinhas no pescoço aí da galera, vai ficar caro. Na hora que o pescoço pesa, o pessoal quer chegar demais. Aí vai ficar caro. Fica a dica, hein? Beleza? Valeu.